Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o que eu vou falar para vocês hoje, pessoal, é a respeito daquelas redes Wi-Fi públicas, aquelas que você se conecta no shopping, em lojas, às vezes no mercado, e o porquê que você tem que ficar um pouco mais esperto com esse tipo de conexão, tá? Vamos lá. Eu sei que é bem comum, pessoal, às vezes a gente está no shopping, por exemplo, a gente se conectar o celular ou o notebook na rede sem fio que o shopping disponibiliza pra gente. Por que isso? Porque é mais rápido normalmente, você não consome os dados do seu celular para isso, que é o principal. Muita gente hoje em dia não tem pacote ainda e usar o Wi-Fi desse jeito é a melhor solução que tem. E normalmente é bem simples, você vai lá, se conecta na rede Wi-Fi. Alguns shoppings têm a questão da autenticação, outros não, que você vai lá, coloca um usuário, uma senha, ou às vezes o CPF e tal. E é mais por uma questão de controle que eles fazem isso mesmo. Mas o perigo, pessoal, desse tipo de conexão, o que é? Quando você se conecta numa rede pública, todos os dados que você trafega no celular, eles estão passando por essa rede pública e indo para a internet. E na hora que você faz download, eles passam por essa rede pública e voltam para o seu celular ou notebook. E o que acontece? Esses lugares normalmente têm um servidor que é quem administra toda a internet que é distribuída. Num shopping eu acredito que seja meio difícil, mas imagina que esses dados a qualquer momento eles podem ser descriptografados e alguém pode estar lendo, pode estar vendo o que você está fazendo. A partir do momento que você se conecta numa rede sem fio pública, tudo que a pessoa que administra essa rede configurar para que seja feito com os dados que trafegam vai ser feito. Então assim, você quando estiver num lugar desse, você estiver, por exemplo, acessando um Google Chrome, por exemplo, o seu histórico do Google Chrome, além de estar ficando no servidor, no provedor de internet deles, no caso, pode ser, não sei, Telefônica, nem sei se tem Telefônica mais hoje. Mas enfim, além de ficar no provedor, pode estar sendo salvo também no servidor. E às vezes uma senha quando você entra no Facebook, por exemplo, uma senha, um usuário e senha que você bate, pode estar ficando salvo lá. Quando você conecta no seu Instagram, você conectou lá, colocou o seu usuário, sua senha, pode ficar salvo também no servidor. Então tem que tomar muito cuidado com o que você acessa quando você estiver nesse tipo de Wi-Fi. Isso eu estou falando em um ambiente controlado, no caso de um shopping. Agora, existem sim alguns lugares que você vai, principalmente às vezes você está na rua, ou você vê as redes sem fio que tem disponíveis, você acaba vendo, nossa, tem uma rede sem fio aqui perto que ela não tem senha, eu posso conectar. Você se conecta e utiliza bastante essa rede. Porque às vezes você fala, pô, a pessoa às vezes esqueceu tipo, uma senha na casa dela, você fica do lado de fora do portão sentado na calçada utilizando. Eu já vi muita gente que faz isso. E assim, não causa prejuízo nenhum para a pessoa a princípio. Só que se você parar para analisar por que essa rede às vezes está aberta, por que essa rede de Wi-Fi está pública, é um pouco mais tenebroso, vamos dizer assim. E você tem que tomar cuidado, porque essas redes públicas, principalmente as não controladas, essas que você encontra por aí, elas são bem perigosas para o seu celular ou para o seu notebook. E eu vou passar para vocês mais ou menos o que pode acontecer quando você se conecta num tipo de rede desse e realmente ela foi feita de uma forma mal intencionada. Primeiro de tudo, pessoal, ela pode estar vendo todos os dados que trafegam no seu dispositivo para a internet. Ela pode estar salvando esses dados e aí vai ser usado lá na frente para não sei mais o que, entendeu? Outra coisa, pessoal, às vezes você está numa rede pública dessa e começa a acessar o aplicativo do seu banco, por exemplo. Isso é perigosíssimo, porque quando você vai acessar, você vai colocar o seu usuário, normalmente é o CPF e a sua senha. Quando você faz isso, se tiver sim configurado para salvar esses seus dados, é possível pegar seu usuário, sua senha do banco, enfim. É um problema gigantesco. Então, resumidamente falando, toda a interação que você tem com a internet, quando você está conectado num dispositivo desse, que é uma rede sem fio gratuita, pode estar sendo monitorado, pode estar sendo salvo em algum lugar para uso posterior da pessoa mal intencionada que fez a configuração dessa rede. Então assim, é importantíssimo que você tenha cuidado ao se conectar nessas redes. O ideal nesse caso você vai se conectar, evite programas que você vai ter que colocar usuário e senha. O que você faz? Se você tiver no notebook é mais difícil, mas se você tiver no celular, é um aplicativo que você quer acessar que não tem usuário, que você não colocou o usuário e a senha, não está salvo, você tem que colocar o usuário e a senha, desconecta dessa rede Wi-Fi pública, entra na sua rede de dados, só ative, você vai gastar um pouco dos seus créditos, conecte por ele, usuário e senha, pelos seus dados, e depois com o aplicativo já conectado, você volta para essa rede Wi-Fi pública.
Evite ao máximo mexer em programas sensíveis como banco ou qualquer outro aplicativo que possa mexer com o seu dinheiro, às vezes o aplicativo de uma corretora que você faz investimentos também, é bem perigoso mexer nesse tipo de coisa. O mínimo que você tiver de interação com seus dados pessoais enquanto você acessa essas redes é o ideal. E até assim, existe como, você estando conectado nessa rede, a pessoa, se ela tiver o interesse, ela consegue acessar o seu celular, ela consegue acessar o seu notebook se você não tiver uma segurança maior nele, se você não tiver com eles mais protegidos. O celular é um pouquinho mais difícil, mas o notebook é até mais fácil, você consegue buscar. É que nada hoje na informática é impossível, então dá pra fazer isso sim. Não precisa ficar com medo o tempo todo, tá? Principalmente, como eu já disse antes, em ambientes controlados, como shopping, uma loja que disponibiliza. Mas você nunca sabe a rede que você está se conectando, quem que desenvolveu, quem criou, às vezes quem colocou o servidor da loja, por exemplo, eu nunca vi acontecer. Mas eu estou dando um exemplo de alguma coisa que é possível. Quem configurou o servidor da loja, por exemplo, ele pode muito bem ter colocado um programa lá para captar os dados de quem se conecta no Wi-Fi e o próprio pessoal da loja não saber. Às vezes é uma empresa terceirizada, entendeu? Tem essa possibilidade. É difícil acontecer? Sim, é difícil, mas tem essa possibilidade. Então tem que ficar muito esperto com essas redes, tá? Uma forma de você se proteger quanto a isso, tanto no celular quanto no notebook, é utilizar aplicativo e programa de VPN. O que é uma VPN? Você vai ter os seus dados, aí ela vai entrar nessa VPN, que é uma rede privada virtual. Normalmente aplicativos de antivírus disponibilizam isso aí pra gente pela questão de segurança. Aí os seus dados vão entrar nessa VPN e ela cria essa rede privada virtual para quê? Para que seus dados trafeguem pelo servidor, pelo modem da internet e pela internet de maneira segura. Ele criptografa os dados e você tem uma segurança a mais. Quem estiver tentando enxergar os seus dados de fora, seja quem estiver no servidor ou alguma outra ameaça, não vai estar conseguindo enxergar. Porque essa VPN faz exatamente isso, ela faz essa proteção, ela faz essa cobertura dos seus dados. E eu vou trazer um vídeo mais pra frente explicando exatamente sobre a VPN, mas é bom você entender que existe sim uma camada extra de proteção que você pode colocar quando você for se conectar numa rede pública, e que o VPN, ele faz uma diferença boa, ele te dá uma proteção maior do que o convencional, do que quando você utiliza normalmente, tá, pessoal? Bom, é isso. Espero que eu tenha passado para vocês como funciona aí uma rede sem fio pública e como você pode estar fazendo para proteger os seus dados numa rede dessa. Tomar cuidado, é claro, e evitar utilizar qualquer programa, acessar qualquer arquivo que seja particular, colocar usuário e senha, é fundamental. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, valeu!